Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. É, eu quero, através desse vídeo, direcionar você. Para começar, eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para a sua vida. Está em João, capítulo 8, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 8, verso 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu quero me direcionar a você que, de repente, está passando por algumas situações muito complicadas, muito difíceis, ao qual há quase 10 anos, 9 anos e poucos meses eu vivi situações que me aprisionava nas garras de Satanás, me aprisionava no mundo das drogas. Eu me afastei com 15 anos da presença do Senhor e na minha juventude comecei a usar drogas e durante quase 35 anos fui dependente químico, usava cocaína, maconha e chegou ao ponto de eu começar a usar crack. E isso foi terrível para a minha vida. Eu sofri muito, tive muitas perdas, decepcionei muitas pessoas, entristeci muitas pessoas. E chegou um momento na minha vida que eu não via saída. E eu lembro que por muitas vezes eu chegava em casa de madrugada, drogado, encontrava minha mãe ajoelhada, chorando nos pés do Senhor Jesus. E muitas das vezes isso cortava o meu coração, porque eu sabia que eu não estava só destruindo a minha vida, mas na verdade eu estava destruindo também a vida da minha mãe, fazendo a minha mãe sofrer, fazendo a minha irmã sofrer, fazendo a minha família, toda a minha parentela sofrer. Era uma preocupação muito grande, porque todos ficavam na expectativa de a qualquer momento ter uma notícia que a minha vida teria sido ceifada ou eu teria sido preso. Mas eu louvo a Deus porque quando tem pessoas que estão orando pela sua vida, o Senhor Jesus, ele age em favor da sua vida. Eu tive pessoas que Deus colocou na minha vida, pessoas tremendamente usadas por Deus. Jesus, pela sua misericórdia e pela sua infinita graça, colocou na minha vida a irmã Cristina. A Cristina, mulher de Deus, mulher de oração, mulher de fé, mulher de fibra, me ajudou muito. Lembro que eu cheguei na casa da Cristina uma madrugada, muito drogado, desesperado, e eu fui acolhido ali por ela, e ela me ajudou muito tempo. Eu ia na casa dela, ela orava por mim, eu tinha um medo terrível. E Deus, ele fez muitas promessas na minha vida. Só que eu ficava num ciclo terrível, que eu ficava 2, 3 anos na presença do Senhor e depois me afastava novamente e voltava para o mundo das drogas. Até que eu me vi no fundo do poço. Cheguei a um ponto de, com 1,80 m, estar pesando 63 quilos. Estava uma caveira praticamente. Só tinha uma roupa para vestir.
Eu só não fui parar na rua, morar na rua, porque a minha mãe e o meu padrasto, homem de Deus, presbítero Sebastião, ele e ela me abraçaram, tiveram muita paciência e cuidaram de mim. Mas muitas pessoas, eu lembro que eu ouvi já muitas pessoas dizer assim, isso aí não tem jeito não, rapaz. Isso aí é um sem vergonha. Então, por isso, você que está vivendo essa situação terrível, de que você diz assim, eu não vou mais usar, eu não vou mais lá naquele lugar buscar droga. Mas quando você dá por você, você está lá e você está usando. Eu não julgo você, porque eu sei o que você está passando. Muitas das vezes eu falava no meu coração, eu não vou mais usar, eu não vou mais lá naquela boca de fumo, eu nunca mais eu vou. Mas quando eu pegava um dinheiro na minha mão, a primeira coisa que eu pensava era ir lá, e eu ia. Eu falava, Jesus, tem misericórdia. Só que em 2017, em março de 2017, eu lembro que aqui em Nova Jersey, em Cosmos, o pastor Wellington e a missionária Magda estavam dirigindo a congregação de Cosmos. Minha mãe congregava lá e eles faziam um culto no lar. E por 3 semanas seguidas, Deus tem os seus propósitos, os seus planos, as suas formas de agir e ninguém pode impedir o agir de Deus. Eu lembro que caiu 3 vezes, 3 semanas seguidas, o culto do chá amargo lá na minha casa. Você imagina, eu ficava na casa do lado acima, me drogando, e pela fresta da telha eu vi os irmãos lá dentro da casa da minha mãe orando pela minha vida. E eu ficava lá me drogando. Só que chegou um dia de terça-feira para quarta-feira, na madrugada de terça para quarta, eu já estava com a minha vida totalmente arrebentada. Eu desci da casa dessa pessoa que eu estava lá usando droga a noite toda, cocaína a noite toda. E eu lembro que eu cheguei, sentei na sala da minha mãe e comecei a chorar. E fiquei por umas meia hora só chorando, uma hora mais ou menos só chorando e falando assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque eu já li isso na Bíblia muitas vezes, na passagem do cego de Jericó. Eu, com 8 anos de idade, eu já pregava a palavra de Deus, então isso não saía da minha cabeça. E o Espírito Santo colocou isso no meu coração e eu fiquei durante algumas horas gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu lembro que, de repente, eu olhei para a estante no rack da sala da minha mãe, estava a minha Bíblia, toda empoeirada. Fazia alguns anos que eu não tocava na minha Bíblia. Eu peguei minha Bíblia e eu li 3 salmos. Eu li o Salmo 23, eu li o Salmo 91 e eu li o Salmo 51. E quando eu terminei de ler esses salmos, eu vi que eu já não estava mais no efeito da droga. Foi quando eu tomei uma decisão na minha vida. Eu me ajoelhei na sala da minha mãe. Eu lembro que eu não chamei minha mãe no quarto, eu não chamei meu padrasto no quarto, que eram de uma diaconisa e um presbítero da casa do Senhor. Mas naquele momento ali era eu e Deus. Eu me ajoelhei na sala da casa da minha mãe e falei, Jesus,
Se o Senhor me libertar, eu fiz um voto com Ele, fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor me libertar, eu nunca mais eu saio da tua presença. E deu 9 horas da manhã, minha mãe era dirigente do círculo de oração, eu deixei eles tomarem café, saí para a consagração. De repente, apareceu eu lá na consagração. Minha mãe ficou toda feliz, porque ela não esperava, eu não falei nada para ela, desse voto que eu tinha feito ao Senhor. E eu participei da consagração, fui para casa, era dia de quarta-feira, tinha quarta-feira à noite, culto de libertação. Eu fui à noite no culto de libertação e eu lembro que o pastor Hélito, ele demorou um pouco para fazer o apelo, e eu já desesperado, doido para ele fazer o apelo, que eu queria confirmar, e lá na frente confirmar que eu tinha entregado a minha vida novamente para o Senhor Jesus. E quando ele fez o apelo, eu fui lá chorando. E tem uma passagem na Bíblia que diz, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Jesus, ele entrou na minha vida naquele dia. Mas eu confesso para você que não foi fácil. Ali começava uma guerra tremenda, travada. Eu lembro que por isso que eu falo que eu não julgo você que tem recaídas, você que fala que não vai mais usar e tem recaídas. Eu lembro que nos 8 primeiros meses, eu já firme na presença do Senhor, eu estava bem, já com algumas responsabilidades dentro da casa do Senhor. Só que quando eu botava um dinheiro na mão, ainda a primeira coisa que vinha na minha mente é ir na boca de fumo e pegar cocaína para cheirar. Só que, ao invés de eu fazer isso, ir buscar droga, eu subi o Monte das Oliveiras, um monte que tem aqui em Paciência, perto da casa da minha mãe. Eu lembro que eu subi o monte, chegava lá no monte, eu gritava, Jesus, não deixa, Senhor, não deixa eu voltar lá, não deixa eu fazer mais isso. E eu gritava, eu chorava nos pés de Jesus. Era onde o Senhor, ele sempre usava, sempre tinha uma irmã lá no monte, ou um irmão lá no monte. Deus usava alguma irmã em profecia, e vinha, colocava a mão no meu ombro e Deus entregava um mistério, uma revelação. Eu recebi uma palavra da parte de Deus e de repente aquilo passava, aquela abstinência cessava e eu descia em paz no meu coração e continuava a minha caminhada na presença do Senhor. E o tempo foi passando. Com 2 anos eu consegui um emprego e eu entrei numa empresa grande. Fui trabalhar como porteiro e porque eu não conseguia parar emprego nenhum. Eu, dependente químico, eu não conseguia parar emprego nenhum. E com 2 anos que eu tinha voltado para Jesus, eu consegui esse emprego nessa empresa e fui trabalhar em 2019. E Deus ali começou a trabalhar na minha vida. De repente eu já não estava mais sentindo tanta vontade de usar droga. Vinha muitas vezes na minha mente, o adversário ele nunca vai deixar de tentar, mas eu já tinha feito um voto com o Senhor Jesus.
Eu sei que faz 8 anos que eu estou nessa empresa. Para quem não parava 3 meses em um trabalho, faz 8 anos que eu estou nessa empresa, para a glória de Deus. Fui promovido à segurança pessoal, hoje eu faço segurança pessoal nessa empresa. Fui fazer o Cefal, fiz seminário, Deus me abençoou com uma mulher de Deus, eu me casei, Deus me deu uma família, eu hoje, pela misericórdia de Deus, eu fui consagrado a presbítero, sou presbítero da Casa do Senhor. Deus me deu um ministério, Deus me colocou no altar. Para a glória de Deus, hoje eu, pela misericórdia de Deus, eu sou superintendente da escola dominical na congregação que eu congrego. Eu dou aula para os obreiros. Eu dou aula na classe dos obreiros e eu e minha esposa, nós somos líder da juventude na nossa igreja, juntamente com 2 amigos. E Deus tem abençoado muito a minha casa, Deus tem abençoado muito a minha família. E eu louvo a Deus porque vai fazer ano que vem, em março, 10 anos que eu estou limpo. Não é 10 dias, não é 10 meses, é 10 anos. Mais 10 anos de luta, 10 anos buscando a face do Senhor. E eu quero dizer para você que talvez esteja pensando, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução, eu nunca vou conseguir sair disso. Eu quero dizer para você que essa decisão, ela está dentro de você. Nem Deus, nem Jesus pode fazer nada por você, se você não levantar e não tomar essa decisão. A decisão que eu tomei e fiz um voto com o Senhor de entregar a minha vida a Ele. Essa decisão ninguém pode tomar por você. Essa decisão só você pode tomar. É a mesma coisa que aconteceu na parábola do filho pródigo. Ele estava lá, no meio da lama, sentindo vontade de comer a comida dos porcos, mas ele reconheceu que ele estava precisando voltar para a casa do Pai. E é isso que você tem que fazer. Reconhecer que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Porque eu tenho plena convicção que no momento que você entregar a sua vida para esse Jesus, chamado Jesus de Nazaré, ele vai entrar na sua vida e ele vai fazer uma grande obra. Você vai ser liberto, você vai ser transformado pelo Espírito Santo e pelo poder da palavra de Deus. Porque quando você deixa o Espírito Santo entrar na sua vida e a palavra de Deus, aleluia, transformar o seu coração e a sua mente, não há trevas que resista, não há demônio que resista, não há droga que resista. Aonde Jesus entra, as trevas são dissipadas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, é você mesmo, você que está aí me ouvindo nesse momento, você que o diabo tem colocado no seu coração, que é para você tirar a sua vida, que é para você se matar, porque você não tem mais jeito, porque você não tem mais saída. Eu quero dizer para você que isso é mentira de Satanás. Jesus pode transformar a sua vida. Jesus pode transformar a história da sua vida hoje, se você decidir entregar a sua vida para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem sido fácil para mim também, não. Todo dia é uma luta, todo dia é uma guerra. Mas o Senhor Jesus está na minha vida, Jesus está no barco, e Jesus vai nos dando graça, vai nos dando força, Jesus vai nos sustentando. E outra coisa,
Não olha para o homem, olha para Jesus, porque o homem vai decepcionar você. Talvez o homem não vai nem aceitar que Jesus te libertou. Muitos vão olhar e vão dizer, isso aqui não é lugar para você. Vão te olhar com um olhar de preconceito, porque você veio do mundo das drogas. Mas eu quero dizer para você, olha somente para Jesus, porque no momento que eu estava no fundo do poço, ninguém pôde fazer o que Jesus fez. Jesus me libertou, Jesus me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e transformou a minha vida. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou um servo do Senhor, sou obreiro da casa do Senhor, os meus filhos são uma bênção, ativos na casa do Senhor, a minha esposa é uma bênção também, e nossa família, aleluia, louvamos e adoramos o nome do Senhor. Mas como eu falei, essa decisão está dentro de você. Você precisa tomar uma decisão, uma atitude, se levantar daí, tomar uma atitude, uma decisão e entregar a sua vida para Jesus e falar, eu não quero mais essa vida para mim. Agora eu vou viver para Jesus. Eu entrego hoje a minha vida para Jesus. Deixa Jesus entrar na sua vida e você vai ver que maravilha que Jesus vai fazer na sua vida. Eu fiz seminário, eu fiz Cefal, eu fiz uma faculdade. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu tenho um nível superior. Para quem não tinha, só tinha uma roupa para vestir. Para quem já estava praticamente um cracudo, um mendigo. Eu fedia. As pessoas não queriam nem parar perto de mim porque eu fedia. Hoje, pela misericórdia do Senhor Jesus, eu estou na presença do Senhor. Hoje é o dia do meu aniversário. Hoje eu completo 50 anos. Mas eu louvo a Deus que é 50 anos que eu estou completando hoje na presença do Senhor, limpo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então que você venha receber essa palavra na tarde desse dia e você venha tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus. Deus tem levantado pessoas como a irmã Cristina e outras pessoas usadas por Deus para te ajudar em oração, para te dar conselho, para te ajudar. Então aproveita essa oportunidade e entrega a sua vida para Jesus e que Deus te abençoe e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou fazer uma oração aqui e você receba aí essa vitória em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que da mesma forma que o Senhor entrou na minha vida, da mesma forma que o Senhor me libertou das drogas, da mesma forma que o Senhor me libertou da cocaína, da mesma forma que o Senhor me libertou do crack, da mesma forma que o Senhor me libertou da maconha, da mesma forma que o Senhor me libertou da pornografia. Jesus, que o Senhor venha libertar essas pessoas, ó Pai, que estão tendo acesso a esse vídeo, Senhor. Ah, Jesus amado, que o teu poder possa entrar na vida dessa pessoa, que as cadeias possam cair por terra e que essas vidas sejam libertas para a glória do teu nome. É o que eu te oro, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.